Olá, no programa de hoje o Brasil 60 anos após o golpe cívico-militar. Neste dia 1º de abril, a ruptura em 1964, que gerou uma ditadura marcada por censura, mortes, desaparecimentos e perseguições, completa 6 décadas. E mesmo após a redemocratização do país nos anos 80, há resquícios do período autoritário que ainda impactam a sociedade, despertam visões críticas e movimentam o debate público. Quais as reflexões mais importantes sobre a data e os interesses em jogo na complexa relação entre o governo e os militares? Eu converso com o advogado e professor de ciência política Rodrigo Lentz. Ele também é pesquisador do Instituto Tricontinental e conselheiro da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Rodrigo, um prazer recebê-lo no Mundo Político. Seja bem-vindo. Prazer, Marco, e a todas as pessoas que nos assistem. É sempre uma satisfação voltar ao programa. Rodrigo, dentro de uma estratégia de conciliação com a caserna, o presidente Lula determinou que o governo federal não patrocinasse ou encabeçasse qualquer ato político relacionado ao golpe militar de 64. Apesar disso, 8 dos 38 ministros se manifestaram em suas redes pessoais nas últimas horas. Qual sua leitura sobre o posicionamento oficial do governo? Marco, eu acho que o fato de um governo democraticamente eleito ter que deixar de fazer a lembrança de um momento histórico que marcou 20 anos de ditadura, ceifou liberdades democráticas, fechou o Congresso, ceifou o direito à eleição direta para a presidência da República, cassou mandatos, exilou brasileiros, lideranças políticas, promoveu censura na imprensa e na cultura e nas artes, que reduziu 50% do poder de compra do salário mínimo, ou seja, o salário mínimo reduziu 50% ainda repondo a inflação, sem reposição da inflação, que aumentou mais de 900% a nossa dívida externa com os Estados Unidos em dólar. Se o governo democrático não puder lembrar isso, nós temos um sintoma muito grave de que há ainda uma transição não realizada nas relações civis e militares. Então, eu acredito que é um sintoma de que algo vai muito, muito ruim na nossa democracia e explica um pouco o que aconteceu nos últimos anos e o próprio 8 de janeiro. Dentro dessa lógica, em uma recente entrevista, a historiadora Heloísa Starling afirmou que essa posição do governo mantém, na visão dela, a tutela militar sobre a República. É isso mesmo ou a expressão é forte demais? Eu tenho usado, Marco, essa expressão que não é, né, nem minha, da Heloísa, na verdade é de uma tradição de estudiosos a respeito da participação dos militares na política no Brasil, que demonstra, e eu concordo plenamente com a professora Heloísa, que não há dúvida que há ainda um espectro de tutela dos militares em relação à política nacional e ao poder do próprio Estado. Um bom exemplo disso é o Ministério da Defesa e a política de defesa, que continua sob guarda dos militares, ou seja, é um ministério dos militares, embora possa ter um civil, e também o Gabinete de Segurança Institucional, que tem origem lá em 1930, né, com o Estado-Maior do Governo Provisório durante a, entre aspas, chamada Revolução de 30. Então, só esses 2 exemplos mostram, eu poderia dar outros exemplos aqui, né, da assessoria parlamentar, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, mas sobretudo do Exército, que faz diretamente uma relação de lobby com o parlamento. Poderia dizer aqui de um braço do poder judiciário, que é militar, ou seja, um braço do poder judiciário que 2/3 dos juízes não são togados, sequer formados em direito, são apenas oficiais militares. E fora outros exemplos que mantêm nossa democracia sobre a sombra e sobre a ameaça de uma eventual quartelada e mais ainda de um retorno de um período autoritário. Mesmo do ponto de vista político, Rodrigo, a seu ver, essa estratégia conciliatória adotada pelo presidente Lula pode vir a ser um tiro no pé, dada aí a dinâmica das relações de poder no Brasil?
acredito que a estratégia ela pode dar alguns frutos a curto prazo, né? E tem aparentemente dado, né? Então nós não vimos as manifestações de ordem do dia, como eram de costumes, nos quartéis, à exceção de um ou outro. Nós também estamos vendo os militares, apesar de fazer um grande lobby para conter danos à sua imagem, mas não se opondo à responsabilização de militares de alta patente, inclusive o generalato, em razão da tentativa de golpe de Estado, que tentou se consumar em 8 de janeiro. Então, acho que a curto prazo tem uma vantagem. A médio e longo prazo, nós já sabemos aonde isso vai dar. Nós tivemos o Lula 1, nós tivemos o Lula 2 e agora estamos tendo o Lula 3 com a mesma estratégia. O resultado do Lula 1 e Lula 2 foi o que a gente viu nos últimos anos e que culminou no 8 de janeiro. Então, acredito que é necessário, para além da responsabilização, que exista uma profunda conversa nacional, um profundo acordo democrático, incluindo os atuais comandantes das forças, de que é preciso promover reformas democratizantes das Forças Armadas para que elas se conectem e voltem a ter a confiança em grande escala da sociedade democrática e, sobretudo, do sistema político no Brasil. Sem essas reformas, Marco, eu acredito que as Forças Armadas continuarão sendo uma ameaça à democracia e dando origem a tipos de comportamentos que culminaram no 8 de janeiro. Essas reformas que você cita passaria, sobretudo, pela formação em si dos militares brasileiros, pelo que eles aprendem ali nas suas doutrinas? Eu acho que a primeira grande reforma é a realização não só da instituição militar, mas também outras instituições de Estado, eu poderia aqui dizer o próprio STF, de uma reinterpretação a partir da lente democrática da participação dessas instituições no golpe de 64. É preciso reconhecer que a instituição errou, que a instituição cometeu erros, que a instituição pode, inclusive, até pedir desculpas ou não necessariamente fazer isso, mas, fundamentalmente, a instituição precisa dar garantias de que aquilo não vai se repetir. Aquele tipo de comportamento não vai se repetir. O STF poderia fazer isso, outras instituições da própria sociedade, do ponto de vista mais robusto da sociedade civil, como a OAB, também poderiam fazer isso. Além disso, eu acredito que nós precisamos, antes de falar em reformas no ensino e na educação militar, nós precisamos responder para que nós precisamos de Forças Armadas. Por que o Brasil precisa de Forças Armadas? Quais são as ameaças ao Brasil? Né? Quais são as ameaças ao nosso desenvolvimento nacional, à nossa soberania? Para depois a gente responder a pergunta quais Forças Armadas nós precisamos para responder a essas ameaças. Como é que a gente poderia fazer isso, Marco, e as pessoas que nos assistem? Realizando uma Conferência Nacional de Defesa, onde a sociedade, a academia, os parlamentares, a imprensa, ela poderia responder essa pergunta. Ou seja, qual é a nossa política de defesa? Quais são as nossas ameaças? A partir daí, definir, então, a nossa estratégia e, por fim, uma reforma das nossas Forças Armadas que deem conta desses desafios. Rodrigo, teve uma recente entrevista do presidente do STM, ministro Francisco Joseli Camelo, que chamou atenção. Ele nega que exista comunismo no Brasil, disse que a esquerda quer o melhor para o país, mas também se referiu ao golpe de 64 como uma revolução necessária naquele momento. Não é uma novidade esse tipo de visão. Mas o que motiva essa constante negativa, a seu ver, de uma autocrítica mais robusta entre os militares brasileiros? Eu acho que o primeiro é a manutenção das autonomias autoritárias das Forças Armadas, que permitem manter quase que intacta uma bolha, nas palavras do próprio atual comandante do Exército, uma bolha conservadora de direita, então, que consegue ter os seus próprios colégios, a sua própria vila militar, o seu próprio hospital, né, a sua própria comunidade de socialização militar. Isso tudo vai criando uma bolha e um mundo paralelo que agora é alimentado por grupos e redes sociais, inclusive com muitas fake news,
e que isso permite manter uma versão que é completamente descolada do mundo democrático, da sociedade democrática que já está de pé há mais de 3 décadas. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a ausência da sociedade civil, dos partidos políticos e da opinião pública assumir como seu problema o problema da política militar, o problema da política de defesa e, por sua vez, o problema de quais forças armadas nós precisamos. Eu acho que há houve um grande desinteresse do ponto de vista, vamos deixar eles lá, eles ficando com os assuntos que são seus, e nós vamos cuidar dos nossos assuntos aqui. E todos vamos viver bem. Isso mostrou e não funcionou, e não vai funcionar se nós continuarmos insistindo no erro. Então, acredito que também precisa fazer essa alteração para que as Forças Armadas definitivamente parem de negar o óbvio, parem de negar o que todos nós sabemos. Toda a sociedade sabe, inclusive quem era de direita, de esquerda da época, quem era adversário do presidente, sabe que houve uma ditadura, sabe que houve práticas de graves violações dentro dos quartéis, que houve desaparecimentos, ou que houve cassações, que houve uma ditadura. E até hoje a gente não viu os generais que, nas palavras do atual presidente, eram crianças, continuam tendo que, com malabarismo retórico, defender um legado que não precisam defender. E aqui, Marco, eu peço licença para me estender um pouquinho, mas eu acho que tem uma contradição, uma falsa oposição. É que se as Forças Armadas fazerem esse reconhecimento e promoverem reformas, elas vão estar violando a sua própria identidade, a sua própria hierarquia, disciplina e coesão ideológica. E isso é falso. As instituições na democracia que fazem isso, elas saem fortalecidas. A confiança da sociedade democrática, ela é aumentada e não diminuída em relação às instituições que fazem isso. Né? E das instituições que, fazendo isso, oferecem garantias a essa sociedade que aquele tipo de comportamento institucional não voltará a se repetir. Então, eu acho que é preciso acabar com essa oposição falsa e reconhecer que as Forças Armadas, tendo uma visão democrática sobre 64, elas sairão fortalecidas enquanto uma instituição militar com uma missão constitucional de defesa da nossa nação. Agora, Rodrigo, como é que você avalia o fato de alguns setores civis da nossa sociedade ainda expressarem, né, certo saudosismo pelo modelo autoritário? A gente viu isso, né, muito latente nas ruas do país nos últimos anos, né, em manifestações. Eu acho que é o primeiro um sintoma de que o período, nenhuma ditadura e nenhum regime autoritário ele se sustenta sem algum tipo de alicerce na sociedade. Né? Então, em 64, nós tivemos apoio, e o regime, no geral, teve um apoio de uma elite agrária, teve um apoio de uma elite empresarial, teve apoio e participação de setores conservadores da Igreja Católica, da advocacia, do Poder Judiciário. Esse apoio, inicialmente apenas para depor um presidente e colocar outro da sua predileção, ele foi diminuindo conforme se viu que quando se abre, né, a caixa da Pandora, ou seja, quando se instala um regime autoritário, é muito difícil voltar para um regime democrático. Né? E quem assume o poder de forma autoritária não vai querer perder esse poder de forma democrática. Então a gente viu que a ditadura foi perdendo ao longo do tempo legitimidade, mas que ela entrou e conquistou o poder a partir da legitimação de uma parcela da sociedade que era minoria, mas que havia um apoio. O 8 de janeiro, Marco, também teve apoio de setores da sociedade. Né? Nós tivemos, conforme as investigações vão avançando no Supremo Tribunal Federal, identificação de empresários, muitos empresários do agronegócio, setores do próprio parlamento, né? E alguns juristas. Então, que o apoio, claro, foi muito menor, não tinha um apoio também dos Estados Unidos, como em 64 teve, então foi muito diferente, até que o desfecho foi diferente. Mas é um sintoma de que o autoritarismo ele não está apenas numa instituição do Estado, que usa farda e usa arma. O autoritarismo também tem raízes na sociedade, por isso que a gente, quando fala de regime democrático, a gente está falando também da democratização das relações e dos valores dessa sociedade.
Em relação a reflexos do autoritarismo, outra questão que surge, Rodrigo, é a da violência policial, né? Especialmente nas favelas, nas periferias, tão presente no Brasil atual. Essa violência é, em alguma medida, herança da ditadura? Olha, Marco, tem inclusive estudos que vão mostrar que a prática de esquadrões da morte com grupos de extermínio como forma de segurança pública, ela foi inaugurada na década de 50, quando o general do Exército, Amaury Cruel, foi delegado de polícia da capital federal, né? Essa prática depois foi estendida também para a oposição política depois de 64, né, inclusive com a sofisticação de algumas técnicas de tortura e desaparecimento forçado. Para depois disso, durante a ditadura, esses próprios esquadrões se juntaram com as milícias e com o jogo do bicho. Né? Nós temos, inclusive, muitos estudos que vão mostrar que as milícias se fortaleceram enquanto o poder, não paralelo, mas parte do Estado, em que é o Estado que comete o crime, é o Estado que deixa de investigar esse crime e é o Estado que perpetua a venda e o negócio de outros crimes. Então, quando a gente olha para a nossa segurança pública, nós vimos que a gente ainda não conseguiu também realizar uma transição democrática do modelo da ditadura para o modelo que se espera da democracia. Qual é o modelo da democracia, Marco? O modelo em que não que as instituições de segurança elas não coloquem os seus profissionais no meio de uma guerra, porque essa guerra não deve existir. E que as forças de segurança elas não devem ter os seus compatriotas como inimigos de guerra. Mas nós precisamos, e isso por quê? Porque isso tem se mostrado completamente ineficiente. Né? A gente vê que a segurança ela cada vez diminui e a insegurança cada vez aumenta. E não é repetindo a mesma política da ditadura que nós vamos conseguir o direito humano da segurança. Eu acho que tem muitas mudanças a serem feitas e que ainda estão pendentes de fazer para nós consigamos ter uma segurança pública digna de uma democracia. Nós tivemos, né, em 2018, o assassinato da vereadora do Rio, Marielle Franco, e de seu motorista Anderson Gomes, em meio a uma intervenção federal que era coordenada por militares. Isso também é emblemático? É emblemático desse subproduto da cultura militar, que é transformar a segurança pública num teatro de guerra. Né? E um teatro de guerra conectado com o crime, a indústria do crime. E são várias economias, né? É uma economia criminal que tem várias indústrias. Uma das indústrias é a indústria do jogo do bicho. Nós temos a indústria do tráfico de drogas, o tráfico de armas, a indústria da milícia, que no Rio de Janeiro, sobretudo, tem é, é, avançado praticamente por todo o território do Rio de Janeiro, né? Então, nesse cenário, nós vemos que a polícia militar, sobretudo, ela passou a fazer o policiamento ostensivo e repressivo a partir da ditadura de 64, como uma instituição de infantaria, praticamente, do combate ao comunismo. Né, e aos, entre aspas, terroristas. Depois de 85, as polícias militares continuaram nesse papel de policiamento ostensivo e repressivo, continuaram numa guerra, apenas trocando o seu inimigo interno para as periferias, ou mantendo, né, o inimigo interno para as periferias. Qual é o nosso resultado? É ineficiência. Cada vez mais nós estamos vendo que as instituições de segurança estão sendo corrompidas e fazendo parte dessa economia criminal. É urgente. O caso do Rio de Janeiro, o caso da Marielle, mostra que, sobretudo, as instituições militares estão extremamente envolvidas com uma falência do Estado na área de segurança pública. E é necessário, para a sobrevivência da democracia, que essas instituições e a segurança pública sejam profundamente reformadas e submetidas a um processo de democratização do ponto de vista não só de valores, mas também de reorganização de todo o sistema nacional que já está obsoleto e anacrônico. Rodrigo, queria conversar com você também sobre embates ideológicos, né, que permanecem aí
muito latentes no país. Há um recrudescimento do autoritarismo e da extrema-direita em vários lugares do mundo, né, em paralelo ao que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Como que esse caráter transnacional ele acaba repercutindo também na nossa política interna? Ótima pergunta, Marco, para nós nos darmos contas que não estamos sozinhos nesse tipo de conjuntura. Nós estamos vendo, sobretudo a gente da ciência política, tem debatido muito a crise da ordem liberal do ponto de vista global, mas também, e por sua vez, do regime político dessa ordem que é a democracia liberal pluralista. Cada vez mais essa democracia tem falhado em entregar direitos, sobretudo sociais, que as constituições e que as novas democracias, inclusive pós queda do Muro de Berlim, prometeram entregar. Então, nós estamos vendo, sobretudo com o neoliberalismo, um desmonte das políticas sociais, a política de salário e distribuição de renda cada vez mais sendo corroída, as desigualdades aumentando e, por sua vez, a ascensão de uma solução fácil, de uma solução autoritária. Foi a mesma que surgiu, ou seja, um contexto muito semelhante ao pós-Primeira Guerra Mundial, onde a gente tem, então, a ascensão do nazifascismo, que desagua na Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos um contexto, né, de uma grande, profunda crise de uma ordem e de um regime político respectivo dessa ordem, e que o Brasil é mais um desses países que passa por isso. Então, a defesa da democracia passa fundamentalmente pela entrega e pela participação social, mas sobretudo pela entrega dos direitos que essa democracia prometeu. E eu acho que é isso que nós estamos vendo aos poucos, de forma muito lenta e talvez não permanente, a recuperação dessas entregas. Rodrigo, no início da nossa conversa você tocou, né, nos ataques aos poderes de 8 de janeiro de 2023 e, de fato, após as eleições de 2022, os militares estiveram novamente no centro de uma trama golpista, segundo tem apontado, né, o inquérito em curso na Polícia Federal. Você acredita que dessa vez os detentores de altas patentes podem efetivamente ser punidos por uma postura conspiratória? Veja, Marco, nós chegamos ao momento em que dos 15 integrantes do alto comando do Exército, se especula que 4 ou 5 estavam aderindo a um golpe de Estado. Ou seja, um terço do alto comando do Exército estava aderindo a um golpe de Estado. Isso é muito grave, isso é muito sintomático de como a gente vive uma frágil democracia e que a instituição militar, aqui nós estamos falando da cúpula dessa instituição, representa uma real ameaça à democracia. Diante desse cenário, eu acredito, por dois motivos, que nós estamos em um novo momento e finalmente, no período republicano, possamos responsabilizar militares de alta patente que aderem ao golpe de Estado. A primeira razão é que o ataque do 8 de janeiro ele foi vital aos três poderes e especialmente ao Poder Judiciário. Dentro da própria doutrina de segurança nacional ainda vigente nas Forças Armadas, é o poder gravitacional do sistema político, ou seja, atacar o Poder Judiciário e atacar o próprio sistema político. Segundo motivo é que o cenário de insubordinação, de indisciplina e dentro das Forças Armadas atingiu o generalato. Então, nós tivemos colegas de mesma patente, da mais alta patente, instigando tropas contra os seus próprios colegas. Então, isso feriu de morte um princípio, um valor que é edificante da corporação e da relação dos militares. Então, eu acredito que os comandantes e os generais que não aderiram e que se mantiveram não ativos, vamos chamar aqui, né, na tentativa de golpe, esses generais, para manter o seu comando atual e para manter a sua autoridade, precisam, mesmo que não queiram, mesmo que prefiram que não, mas precisam
de uma responsabilização exemplar, porque disso vai depender a sua autoridade perante a tropa para os próximos anos. Então, por esses dois motivos, eu vislumbro uma possibilidade muito concreta de nós rompermos uma péssima tradição, que é a impunidade para o alto comando das Forças Armadas. A responsabilização teria que ser da instituição Forças Armadas? Eu acho que não há como separar o indivíduo, o profissional, da instituição. Tanto é assim que a própria instituição tem um valor muito grande para a sua socialização, para a educação. Então, a instituição Forças Armadas, ela é constituída pelas pessoas que fazem parte dela, né? É uma estratégia separar o CPF do CNPJ como forma de minimizar o custo da imagem da instituição, né? Agora, todos nós sabemos que nenhuma instituição, nenhuma organização consegue fazer isso, se não, e aí veio a hipótese, se não fizer um transparente processo de prestação de contas, em relação, inclusive, ao passado, e com garantias de não repetição para o futuro. Eu acho que a instituição vai estar se preservando no momento que ela dá respostas institucionais para desvio de comportamentos individuais que atingem a imagem e comprometem a confiabilidade dessa instituição. Eu acho que esse seria um caminho para que a própria instituição se autorresponsabilizasse e também se fortalecesse para os próximos anos. Rodrigo, mirando o futuro, bem rapidamente, uma resposta sua. Está em tramitação no Congresso uma PEC que proíbe militares da ativa de participarem de eleições e também uma outra proposta na Câmara que veda a ocupação de cargos na administração pública por esses militares da ativa. Seriam avanços legislativos adequados, a seu ver? Marco, eu acredito que esse é um passo fundamental para uma despartidarização das Forças Armadas. Ou seja, para que oficiais, porque a grande maioria que se beneficia dessa regra são oficiais, para que esses oficiais não usem os quartéis, não usem a farda, não usem as armas como instrumentos de campanha e de conquista de voto, porque isso, inevitavelmente, é uma ameaça e promove um abalo significativo da nossa democracia representativa. Então, esse afastamento da política partidária, ele é inclusive importante para manter a disciplina dentro do quartel e para manter a autoridade do seu superior que não está interessado em participar dessa política partidária. Então, eu acho que é de interesse da organização, sobretudo dos profissionais militares que não estão querendo carreira política do ponto de vista partidário, e também é um grande ganho para a democracia e para a sociedade no geral. Obrigado por mais essa entrevista ao Mundo Político, Rodrigo. Eu que agradeço, Marco, cumprimento a todas as pessoas que nos acompanharam e parabenizo o programa por pautar esse tema tão importante para a nossa democracia, para o nosso futuro, porque sem olhar o passado nós não vamos ter futuro. Então, espero que continue essa pauta no decorrer do ano e nos próximos anos. Eu conversei com o Rodrigo Lentz, advogado e professor de ciência política. Falamos sobre as reflexões críticas e os posicionamentos no debate público em torno dos 60 anos do golpe cívico-militar no Brasil, completados neste dia 1º de abril. As visões sobre o período autoritário na sociedade, seu saldo para o país e os impactos nas relações atuais entre o governo e as Forças Armadas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.